Vamos à bioquímica celular. Bem, os organismos, eles são constituídos por átomos e moléculas que possibilitam a ocorrência de diversas reações, que são as reações do metabolismo. Os principais componentes das células, eles podem ser divididos em dois grandes grupos, né? Os compostos inorgânicos, esses, em sua grande maioria, não apresentam carbono na sua estrutura e podem ser encontrados fazendo parte da crosta terrestre e da atmosfera. É o caso da água e dos sais minerais. E temos os compostos orgânicos, né, que são formados por longas cadeias carbônicas, podendo originar moléculas grandes e complexas. Aqui estão listados, né, os carboidratos, lipídios, proteínas, enzimas, vitaminas e ácidos nucleicos. Nesse gráfico, a gente consegue observar a proporção desses elementos nos seres vivos. Então, o elemento que está em maior quantidade é a água, né? Corresponde a cerca de 70%. Em seguida, nós temos as proteínas com 15%, ácidos nucleicos correspondem a 7%, carboidratos 3%. Lipídios e sais minerais correspondem a 2% cada, e os demais elementos formam 1% do total. A água, né, a substância presente em maior quantidade nos seres vivos, é essencial ao metabolismo. Ela é solvente de inúmeras substâncias, ou seja, ela é capaz de se misturar com várias substâncias, vai fazer o transporte de substâncias através das membranas celulares, ela permite a quebra de substâncias na sua presença, que são as reações que a gente chama de hidrólise, ajuda a controlar a temperatura corporal, então ela tem função termorreguladora, pode atuar também como amortecedora de impactos. A quantidade de água no nosso corpo, ela vai variar de acordo com a espécie, com a idade e com a atividade celular. Aqui a gente tem uma imagem da molécula de água. Próximo grupo é uma substância, é o grupo de substâncias orgânicas conhecida como carboidratos ou glicídios, né? Eles têm composição química de polihidroxialdeídos e polihidroxicetonas. A principal função desses compostos é a função energética, né? Como é o caso da glicose, que é o principal açúcar fornecedor de energia para o nosso corpo. Só que elas podem, esses carboidratos podem fazer parte da constituição do material genético, é o caso da desoxirribose e da ribose. Eles podem fazer parte de componentes estruturais, né, como é o caso do exoesqueleto de artrópodes, da parede celular dos fungos e das plantas, né? No caso do exoesqueleto de artrópodes e a parede celular do fungo, nós temos a quitina, e no caso das plantas, a celulose. Também pode ser substâncias de reserva energética, como é o caso do amido e do glicogênio. Lipídios ou gorduras, né? A composição química são ácidos graxos e álcool. São substâncias que são insolúveis em água, mas são solúveis em solventes orgânicos, né? É o caso do benzeno, do cloroforme, do álcool e do éter. A principal função é a função energética, mas ele pode exercer também outras funções. Podem fazer isolamento térmico, né, quando eles constituem a hipoderme, que é aquela camada de gordura que fica logo abaixo da derme. Podem fazer também isolamento elétrico, né? Nós temos aquela bainha de mielina que envolve as nossas células nervosas, que são os neurônios. Os lipídios podem ter função hormonal, podem fazer parte das membranas, impermeabilizar superfícies e podem servir de matéria-prima para a síntese dos sais biliares e também apresentar função hormonal. As proteínas são polímeros de aminoácidos, ou seja, são longas cadeias de aminoácidos. Essas são as moléculas orgânicas mais abundantes nos animais. As proteínas, né, como eu estou mostrando aqui nesse gráfico, elas vão servir, né, como biocatalisadores, ou seja, elas vão diminuir a energia de ativação
e aumentar a velocidade das reações químicas. Então aqui em azulzinho a gente vê a reação química sem a presença da enzima, né, muito maior, né, a energia de ativação do que quando essas enzimas estão presentes. Só que essas proteínas, elas podem sofrer o que a gente chama de desnaturação proteica, quando ocorrem a alteração, né, na temperatura, né, em temperaturas muito elevadas, ou quando a gente tem alterações no pH. E essa desnaturação, ela compromete o funcionamento dessas proteínas. Além de biocatalisadores, elas participam da formação dos tecidos, né, estão presentes nas membranas celulares e no envoltório dos vírus, vão manter a estrutura dos organismos, né. A actina e a miosina são proteínas que participam do mecanismo de contração muscular. As proteínas podem ter função hormonal. Existem proteínas, né, que possibilitam a defesa imunitária, né, com a produção de anticorpos, e a última que eu citei aí, mas que eu expliquei primeiro, é a ação enzimática, né, como catalisadores biológicos. Os sais minerais, nós vimos, eles são compostos inorgânicos, né, eles representam uma pequena parte da composição da célula, cerca de 1%, só que a carência desses sais minerais pode causar problemas no metabolismo, já que eles regulam as atividades celulares. A gente pode encontrar esses sais minerais ou dissolvidos na água, na forma solúvel, né? Então, eles são íons que estão dissolvidos na água, ou então na forma insolúvel, fazendo parte das estruturas esqueléticas. Isso vai dar rigidez aos órgãos onde eles são encontrados. Os sais minerais, eles são divididos em macrominerais, em que são exigidos em grandes quantidades por dia, né? É o caso do cálcio, do fósforo, do sódio, do potássio, do cloro, do magnésio e do enxofre. E temos também os microminerais, como o ferro, o cobre, o cobalto, o zinco, o iodo, o manganês. Esses são exigidos em quantidades pequenas diariamente. Aqui eu listei alguns, né? É o caso do cálcio, que faz parte da composição dos nossos ossos e dentes, participa da coagulação sanguínea e do mecanismo de contração muscular. O fósforo, que também está na composição dos ossos e dentes, na formação dos ácidos nucleicos, estão presentes nas moléculas armazenadoras de energia, que são as moléculas de ATP, e fazem parte da composição das membranas celulares. Temos o ferro, que está presente na molécula de hemoglobina, né? A hemoglobina é aquela proteína presente nas hemácias, que são as nossas células vermelhas do sangue, que faz o transporte de oxigênio. Temos o iodo, que faz parte da composição dos hormônios da tireoide, o magnésio, que está relacionado ao relaxamento muscular e também à formação de ossos e dentes, o sódio e o potássio, que fazem parte do equilíbrio osmótico e iônico do nosso corpo. Ele age também no funcionamento das membranas e no impulso nervoso. O cloro, que está relacionado ao equilíbrio hídrico da célula, e o flúor, na formação dos ossos e dentes. As vitaminas já são compostos orgânicos. Também, embora necessárias em pequena quantidade, elas são imprescindíveis para as reações metabólicas. Elas são classificadas em dois grupos, as hidrossolúveis e as lipossolúveis. A composição química dessas vitaminas é de amidas, aminas, lipídios, ácidos carboxílicos, álcool, entre outras. A classificação ela leva em consideração a solubilidade e também as funções que ela tem no metabolismo. Quanto à solubilidade, nós temos as hidrossolúveis, né, que são solúveis em água, como é o caso da vitamina C, e as do complexo B. E as lipossolúveis, que são solúveis em lipídios, é o caso das vitaminas A, D, E e K. E por último, nós temos os ácidos nucleicos, né, que são formados por nucleotídeos. Esses nucleotídeos, eles são constituídos por um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada.
né? Nós temos dois tipos de ácidos nucleicos, que são o DNA, ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico, né? Esses ácidos nucleicos são importantes componentes celulares, já que eles controlam os processos vitais que ocorrem no interior dos seres vivos e são também responsáveis pelas características hereditárias. Aqui eu estou mostrando a constituição dos nucleotídeos, né? Fosfato, pentose e base nitrogenada. Tá? Chegamos ao fim a essa aula sobre bioquímica celular. Até a próxima.